conhecimento da palavra de Deus. E a gente vai ter 10 pontos, onde a gente vai percorrer um pouco sobre a missão de Deus, sobre como é que a gente entende a Escritura Sagrada, como é que dentro de uma compreensão totalitária da Bíblia, a gente consegue compreender de forma mais plausível as particularidades dela. Então a gente vai caminhar dentro dessa dinâmica de tentando compreender o todo para chegar ao específico, tentando compreender qual que é o assunto por trás de cada palavra, o assunto de todo o texto da palavra do Senhor. Então eu quero começar orando, pedindo que Deus nos abençoe, nos ilumine. Quando Moisés se encontra com Deus, Deus pede para ele tirar as sandálias dos pés, porque ele pisava em terra santa. E quando a gente vai abrir a Escritura Sagrada, é terra santa. Então a gente precisa buscar a presença do Senhor, para que Ele mesmo nos dê a direção, Ele mesmo fale conosco. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado por essa bênção de estarmos reunidos e unidos, ó Deus, no propósito de conhecer mais a Tua Palavra, e ao conhecer a Tua Palavra, conhecer mais o caráter do Senhor, conhecer, ó Deus, quais são os projetos, ó Deus, os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, qual é a missão que o Senhor tem na história, a fim de que possamos nos engajar nessa missão, a fim de sermos úteis, ó Deus, para o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Abençoe-nos, ó Deus, nesse momento, que possamos, ó Pai, servir ao Senhor sempre com alegria e disposição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero gastar um tempinho no começo, revisando um pouco aquilo que nós falamos no domingo. Todo mundo que está aqui estava no domingo? Tinha alguém que não estava? Casal aqui, então você também. Então eu vou revisar rapidamente aquilo que nós falamos no domingo, que é uma visão mais geral da palavra, tentando achar a unidade orgânica e a unidade missional da palavra do Senhor. E a gente viu que dentro da unidade orgânica, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no capítulo 1 e 2 de Gênesis vai retratar essa criação perfeita de Deus. E no capítulo 3 há um problema. O problema é a queda. O problema é a desobediência humana. E a partir do capítulo 3 começa um novo tema na palavra de Deus, que é a redenção. E da redenção a gente parte para uma consumação, para quando finalizar todas as coisas. E é por isso que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles sempre vão apontar para um mesmo foco, que é o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento ficou trabalhando Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, e o Novo Testamento trabalhando em Hebreus 12. Por isso que na plenitude do tempo Deus enviaria seu filho. E nós vimos também que há uma unidade, dentro dessa unidade orgânica, há uma unidade de toda a Escritura Sagrada, da sua estrutura. Por quê? Porque a Bíblia começa a primeira parte com a lei. A lei é a Torá, dos judeus, os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei chamada de Moisés, dada por Moisés. Depois vem os livros históricos, são 12 livros. A lei são 5 livros, os livros históricos são 12. Depois nós temos os livros poéticos, que são 5 livros, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois nós temos os livros proféticos. Os livros proféticos, que são 5 livros dos profetas maiores, mais 12 livros dos profetas menores. E nós vamos, no decorrer do curso aqui, a gente vai falando um pouco mais detalhadamente sobre isso, e a gente vai perceber que é uma estrutura muito importante aqui para Deus, porque a gente entende que não só
as palavras da Bíblia são divinamente inspiradas, mas a própria estrutura da palavra de Deus já nos fornece uma mensagem. E aqui nós, se vocês observarem ali na lei, a lei são quantos livros? 5 livros. Quantos livros são os livros históricos? 12. Quantos livros são os livros poéticos? 5. E quantos livros são os livros proféticos? 5 mais 12. Se você observar, lei históricos, que é o mesmo grupo, é 5 mais 12, com 5 no centro no poéticos, e os proféticos 5 livros mais 12. Tá certo? E cada grupo de 5 livros, na lei, no poético e no profético, vai ter um centro. Tá certo? Que a gente vai ver, na lei o centro é Levítico, nos poéticos o centro é Provérbios, e nos proféticos o centro é Lamentações. Tá certo? Isso a gente vai vendo no decorrer do curso. Mas ainda, no Novo Testamento há também essa repetição de 4 estruturas. Por quê? O Novo Testamento vai começar com os Evangelhos. Os Evangelhos, que é a releitura da lei. É por isso que o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, vai começar relendo a lei. Depois, Atos é o livro histórico do Novo Testamento, paralelo ao livro histórico, aos livros históricos do Antigo. Depois nós temos as epístolas, e depois nós temos Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Então percebem que é uma estrutura de uma unidade orgânica. Começa com o mandamento de Deus, depois a maneira como o povo viveu esse mandamento, depois com a maneira como o povo se relaciona, como o povo fala a Deus acerca desses mandamentos, e termina com os proféticos, que é Deus enviando homens para denunciar o erro, denunciar às vezes os desvios, conforme Deus havia dado ordenanças. Certo? Essa unidade orgânica. É por isso que no Antigo Testamento a gente vai ter uma hermenêutica chamada messiânica. Por quê? Porque em todo o Antigo Testamento o centro vai ser a chegada do Messias. O Messias que vai vir, a vinda de Jesus. Então todo o texto ele é messiânico. E no Novo Testamento a hermenêutica é missional. Por quê? Porque agora nós vamos até os confins da terra. É por isso que nos livros proféticos do Antigo Testamento ele está falando acerca que vai vir um Messias. Quem que é o Messias? Jesus Cristo, na sua primeira vinda. E no Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento, está falando que vai vir quem? O Cristo. Quem que é o Cristo? Jesus. Tá certo? Então, tanto o Antigo Testamento, que fala sobre o anúncio daquele que vem, que vai reinar sobre todas as coisas, que é Jesus, quanto o Novo Testamento, que do Jesus que vai consumar todas as coisas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles tratam do mesmo tema. Quem? Jesus Cristo. Certo? Jesus é o tema. É por isso que é uma unidade missional. Nós vamos detalhar na semana que vem. Eu vou pedir para vocês lerem Gênesis. Todo mundo leu Gênesis aí 1 a 3, né? Muito bem. E aí a gente vai ler semana que vem Gênesis 11 e 12 e Atos 1 e 2, que a gente vai ver que é uma ligação muito forte entre esses dois textos. Por quê? Porque na redenção, no Antigo Testamento, a missão era em Jerusalém. Todo o povo tinha que ir para Jerusalém. No Novo Testamento, a missão é a partir de Jerusalém. É por isso que o mandamento em Atos 1:8 é começando em Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? Por isso que há um centro chamado doxológico, que a gente vai ver um pouco hoje, que o centro da vida é de glória a Deus, tanto na criação quanto na consumação. E a gente viu no domingo
e a ligação entre os dias da criação e entre Apocalipse 5. Estão lembrados? Né? Que é o culto cósmico, né? Onde não só as pessoas adoram a Deus, mas também todos os seres celestiais, os anjos e todos os animais adoram a Deus. Certo, pessoal? Esse foi domingo, né? Só uma recapitulação. Agora a gente vai falar um pouco sobre a missão de Deus. A gente vai falar bastante sobre a missão de Deus, porque para mim, a gente não vai para a Bíblia para descobrir qual é a missão que Deus tem para nós. É porque Deus tem uma missão, é que Deus nos dá a Bíblia. Porque Deus, antes de falar para Moisés escrever o Pentateuco, o livro de Gênesis, Deus já tinha a sua missão para a história. Deus já sabia o que Ele queria na história, Deus já sabia o que Ele queria de cada um de nós. É por isso que quando a gente abre a palavra de Deus, a gente percebe que nós temos um Deus que conduz a história, apesar de todo o erro humano, porque Deus tem uma missão na história. E quero ler dois textos que li no domingo também, Gênesis 1 e 2, o verso 31. Lá, o primeiro livro da Bíblia e o primeiro capítulo da Bíblia, o texto que abre a Escritura Sagrada, que vai dizer: no princípio criou Deus, criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Vocês sabem quais são os dias da criação? De cor. Quer ver uma maneira bem fácil para a gente decorar quais são os 6 dias da criação? É assim: a terra tinha uma situação muito ruim, que a terra era sem forma e vazia. Sem forma, no hebraico chama tohu, e vazia é vav bohu, tá bom? O que era o tohu e o vav bohu? Eram duas entidades egípcias que causavam desordem. Eram duas entidades da desordem, espíritos que causavam desordem. Era o tohu, vav bohu, tá certo? Então o que acontece? Quando Deus vai falar, olha, a terra era um caos, estava sem forma e vazia, e aí Deus vai dar forma e conteúdo. Então a primeira coisa que Deus faz é Deus criar a luz, tá bom? Deus cria a luz no primeiro dia. Antigamente a gente usava fósforo para acender o fogão, lembra disso? Lembra? E a gente usava um fósforo e tinha uma marca do fósforo. Qual que era a marca? Fiat Lux. Sabe o que significa Fiat Lux? Haja luz. Muito bem, né? Haja luz. Então, é isso, né? O primeiro dia lá, Deus fala assim: haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus faz separação entre águas em cima e águas embaixo. No terceiro dia, Deus faz a porção seca, que é a terra, ok? O que Deus faz no quarto dia? Os luzeiros. Os luzeiros e para a luz. No quinto dia, Deus faz as aves para as águas em cima e os peixes para as águas embaixo. E o que Deus faz no sexto dia? Os animais e o homem. Então o que Deus está fazendo na criação? Deus está dando forma e conteúdo. E por que Deus está dando forma e conteúdo? Porque a terra era sem forma e vazia. Certo? Aí quando a gente vai ver, por exemplo, quais são os dias da criação, a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus intencional. Ele não faz as coisas aleatoriamente. O nosso Deus não reage às coisas. O nosso Deus é aquele que age na história. Então, quando Deus vai formar todas as coisas,
ele vai dizer: olha, sou eu sou o Senhor, eu que cria todas as coisas. E aí Deus vai mostrar que Ele cria a luz, faz separação entre águas e águas, terra, luzeiros, aves e peixes, animais e homem. Qual o dia que falta aqui? O sétimo dia. E no sétimo dia é o dia do quê? Do descanso. O dia do descanso. Eu quero focar nisso agora, tá bom? O que é esse dia do descanso? Será que era porque Deus ficou cansado? Deus trabalhou muito e aí Deus falou assim: nossa, estou cansado, eu preciso descansar, eu vou para casa. Será que é isso? Não. Descanso é contemplação. Descanso é você contemplar aquilo que foi realizado e perceber que aquilo que foi realizado foi muito bom. É por isso que Deus vai descansar depois dele ver tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que tem intencionalidade e tem propósito. Então, quando a gente vai perceber nesse gráfico que nós já mostramos, Deus vai mostrar que esse sentido do sétimo dia é o sentido de toda a criação. Por quê? Porque o que Deus quer com todas as coisas? Que tudo tenha forma e conteúdo. A questão não é só ter forma e conteúdo, é ter forma e conteúdo para quê? Para que propósito? Para que sentido? Para que finalidade Deus dá forma e conteúdo às coisas? Qual a razão de Deus criar todas as coisas? Porque era mais ou menos assim. Depois do intervalo a gente vai falar a diferenciação entre temporalidade e eternidade, certo? O que é temporal e o que é eterno. Então, e a gente vai falar que a eternidade é o ambiente de Deus, certo? E Deus está lá na eternidade, e aí Deus fala assim: nossa, eu vou fazer um mundo, eu vou criar todas as coisas. A questão é: Deus precisava criar todas as coisas para se sentir mais completo? Deus estava ali sozinho, solitário, não se estou triste, eu preciso criar. Deus precisava criar? Não. Deus cria porque o nosso Deus é um Deus de amor, e Ele queria manifestar amor, expressar amor, e o amor se expressa na relação. Então, quando Deus vai criar todas as coisas, Deus cria todas as coisas para que Ele se relacionasse com a criação, mas também para que a criação se relacionasse com Ele. Então, qual que é o propósito central da criação de todas as coisas? Relacionamento. Relacionamento com quem? Com Deus. Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, vai dizer aqui que nós somos criados para alguns propósitos muito específicos. Então vai dizer assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro, quem que estava com Deus além de Deus? Porque ele vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então tinha alguém mais presente ali do que o Deus Pai. Quem que estava presente ali? O Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por quê? Porque no verso 2 vai dizer que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e no verso 3 vai dizer: haja luz. E João capítulo 1, verso 1 vai dizer que o Verbo Criador era o Deus Filho. Tá certo? Então a Trindade estava lá. E aí a Trindade, que se relaciona mutuamente, diz assim: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Pois é, aqui está o texto que vai mostrar muito da nossa missão na nossa existência. Qual que é a missão que Deus dá a cada um de nós? E eu quero trabalhar aqui que nós somos criados em missão, primeiramente, para sermos doxológicos, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Doxologia é glória a Deus, tá? Nós somos criados para a glória de Deus. E por que isso? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Da mesma forma que Deus criou todas as coisas para o relacionamento, nós também somos formados para o relacionamento com Deus. É por isso que só o homem pode orar a Deus e Deus ouvir a nossa oração. Só o homem pode ouvir a voz de Deus e compreender o que Deus diz a ele. E por que nós podemos nos comunicar com Deus dessa forma? Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. A Bíblia vai dizer no primeiro e segundo capítulo aí na criação, que cada dia da criação, por exemplo, os animais, eles eram criados conforme a sua espécie. Não era isso? Deus criava os animais conforme a sua espécie. Mas quando chega no homem, Deus não fala que o homem foi criado conforme a sua espécie. Deus foi criado conforme a espécie de Deus. Deus foi criado à imagem de Deus. Então, quando nós somos criados, nós somos criados para um propósito. Que propósito? Para nós refletirmos a Deus, para nós termos semelhanças com o próprio Deus. Eu sei que tem muita gente que parece o capeta, não é assim? Que não tem nada de divino às vezes, mas nós somos criados para ser imagem de Deus. E quais são as características de Deus que nós devemos ter para expressar o caráter de Deus? Amor, bondade, generosidade, fidelidade. Então, quando nós criados na imagem de Deus, agora nós vivemos de maneira doxológica, ou de maneira a glorificar a Deus por aquilo que a gente crê, mas principalmente pela maneira como a gente vive. A gente glorifica a Deus pela maneira como nós nos relacionamos. A gente glorifica a Deus pela maneira como nós nos tratamos. A gente glorifica a Deus pela maneira como nós olhamos um para o outro e nos relacionamos um com o outro. Certo? Por quê? Porque quando a Bíblia fala sobre relacionamento é uma das questões mais importantes para Deus. Por quê? Porque nós refletimos o caráter de Deus. Por exemplo, na família, Deus é a Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns teólogos vão dizer que ali é uma grande família. Por quê? Porque tem o Pai, tem o Filho e falta quem? A mãe, né? E muitos vão dizer que o Espírito de Deus, o Espírito
que no hebraico, do Antigo Testamento, é ruá, que é uma palavra feminina, e pneuma, que é no grego, no Novo Testamento, é um neutro, mas que alguns traduzem como feminino, vai dizer o seguinte, que o caráter do Espírito de Deus, ele é materno. É por isso que o Espírito de Deus, no Gênesis 1 e 2, está ali pairando sobre a face das águas, como que chocasse a terra. Tá certo? Então, uma das coisas importantes é que a Trindade é uma família. E nós somos criados para ser uma expressão da Trindade. Então, quando é que nós somos um? Você sabe? Quando a gente casa. Tá certo? Né? É isso, não é? Olha lá, tá vendo? Nós somos um quando a gente casa. Porque se a gente casar, a gente é meio. Tá bom? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós temos uma capacidade dada por Deus de duas pessoas se tornarem um, e desse um multiplicar, não é isso? É por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que demonstra essa espiritualidade primeiramente aonde? Na família. Abra em Efésios, no capítulo 5, o verso de número 18, que vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo, que vai dizer assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha aqui, deixa a Bíblia aberta aí, tá bom? Olha que interessante. A Bíblia vai falar assim: olha, enchei-vos do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito tem duas direções. A primeira em direção a Deus, porque é o próprio Deus que nos enche, que nos dá o seu Espírito e nos leva a Ele. Então, quando nos leva a Ele, a gente canta salmos, hinos, cânticos espirituais, a gente dá glórias a Deus, não é? A gente agradece todas as coisas por aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Esse é o primeiro movimento. Mas há um segundo movimento. Qual é o segundo movimento? Em direção ao outro, que ele vai dizer aqui: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele vai dizer vários tipos de relacionamentos de sujeição um ao outro. Então ele vai dizer: o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e o marido tem que dar vida pela mulher, tem que cuidar da mulher em todas as suas necessidades. O marido que é cheio do Espírito Santo é um marido que é um homem de Deus para a sua mulher. E a mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que ama o seu esposo, que se submete ao seu esposo, tá certo? Vai dizer mais para frente aqui em Efésios que os pais crentes são aqueles que cuidam dos filhos e que não cuidam ao irritando-os com sobrecarga, mas que ama, que cuida dos filhos. Os filhos que são cheios do Espírito Santo são os filhos que honram o pai e a mãe, que obedecem os seus pais, que têm prazer de se relacionar com seus pais. Vai dizer ainda que o patrão cheio do Espírito Santo é aquele que paga salário justo dos seus funcionários. E os funcionários cheios do Espírito Santo é aquele que trabalha com responsabilidade e respeito com o seu patrão. Por quê?
Porque está falando aqui, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Mas como é que nós mostramos que nós somos cheios do Espírito Santo? Por meio da vida, por meio das atitudes. Porque Deus está interessado não só no louvor que a gente canta, que glorifica a Deus. A gente está interessado nas nossas atitudes que glorificam ao Senhor, que demonstram que realmente nós somos de Deus, porque a nossa vida reflete o caráter de Deus. Então, qual o primeiro lugar, e talvez o lugar mais difícil para a gente servir a Deus? Em casa. Em casa, porque em casa a gente não veste máscara, a gente é o que é. Então em casa a esposa sabe quem eu sou, eu sei quem é minha esposa, eu sei quem são os meus filhos, e os meus filhos também sabem, também me conhecem. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e alguém cheio do Espírito Santo é esse ser doxológico, criado à imagem e semelhança de Deus, que vive refletindo esse caráter de Deus. Mas ainda há uma segunda questão, lendo aqui o Breaker, vai dizer assim: esse fundamento trinitário da missão deve deixar claro que Deus, e não a igreja, é o principal tema e fonte da missão. Como defensora de Deus no mundo, a defesa da sua causa é o propósito da igreja. Portanto, ela precisa começar sua missão com a doxologia, porque se não fizer, as coisas acabam esmorecendo e viram mero ativismo social e programas sem objetivo. O que ele está dizendo aqui? Que se a nossa vida não tiver essa expressão de glorificar a Deus pelas nossas relações, pelas nossas atitudes transformadoras, até mesmo a nossa fé perde sentido, porque vira um mero ativismo social ou programa sem objetivo. O que dá sentido àquilo que a gente faz? Aquilo que a gente é. E aquilo que a gente é expressado naquilo que a gente faz. É por isso que nós precisamos compreender que nós temos que glorificar sempre a Deus. Mas ainda, nós somos seres produtivos, tenha domínio sobre a criação. Quando ele vai dizer ter domínio sobre a criação, a gente vai chamar isso de mandato cultural. O que é o mandato cultural? É que nós somos criados para trabalhar, para o trabalho, para sermos produtivos. Deus, quando criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Deus não criou Adão e Eva para eles ficarem lá no jardim, correndo pelos campos, passeando, só vendo as florzinhas. Não. Deus criou Adão e Eva para cultivar e guardar toda a criação. É por isso que Deus nos dá a capacidade de sermos altamente produtivos em tudo que a gente faz. Por quê? Porque Deus nos dá inteligência, Deus nos dá criatividade, Deus nos dá competências, Deus nos dá capacidades para nós colocarmos em prática e sermos produtivos à sociedade. Então, quando nós paramos e dizemos assim: eu agora vou viver para Deus, mas eu saio aqui em Sorocaba e percebo que há algumas deficiências na cidade, e que essas deficiências precisam de conhecimento técnico, de pessoas capacitadas, de pessoas que têm inteligência, pessoas que tragam solução à cidade. E aí você pergunta: quem são essas pessoas? Você sabe quem? Somos nós.
Por quê? Porque Deus nos dá capacidade para atuarmos em todas as áreas da cidade. Para quê? Para que a gente seja bênção para a cidade. Para que através das nossas competências, dos nossos talentos, a gente abençoe a cidade por aquilo que a gente produz. É por isso que a Bíblia vai dizer, no 7º mandamento, a gente estava falando do 7º mandamento, e há uma ordenança nos 10 mandamentos ali, que nós trabalharíamos 6 dias e descansaríamos no 7º, né? E aí o pessoal dá grande ênfase no descanso do 7º dia, mas a ordem não é do descanso, a ordem é do trabalho. Trabalharás 6 dias e descansará no 7º. Só tem direito ao 7º dia de descanso quem trabalha 6. Tá certo? No Novo Testamento vai mais longe, vai dizer assim: olha, quem não trabalhe, que não coma. Porque trabalho é uma ordenança divina daquilo que Deus dá a nós de talentos, competências. Alguns anos atrás eu estava em Rio Branco, no Acre, e a igreja lá estava passando uma situação muito legal, porque eles chegaram à conclusão que lá em Rio Branco faltava médicos. Por quê? Rio Branco, no Acre, tem uma universidade de medicina, só que acontecia um fato, que muita gente de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro ia fazer medicina no Acre. Depois que se formavam, o que eles faziam? Voltavam. Então eles decidiram o seguinte: nós vamos ser os médicos da cidade. E a igreja passou a incentivar os jovens a estudar medicina para ficar na cidade. Isso é evangelho. Por quê? Porque quando a gente tem a consciência da nossa missão, que é glorificar a Deus, e a gente só glorifica a Deus à medida que a gente se relaciona com os outros, então a gente olha para todo mundo e diz: qual a necessidade? A necessidade, falta engenheiro. Então, pessoal, vamos colocar os nossos talentos, as nossas competências para ser os engenheiros da cidade, para a gente abençoar esse lugar e a gente formar uma sociedade mais justa. O que falta hoje em dia? Bons políticos. Ou será que não falta? Falta bons, um monte de coisa. Se a igreja, nós, não tivermos a cosmovisão de que Deus nos capacita para sermos produtivos na cidade e na sociedade, a gente entrega a sociedade para quem? Para os outros. E entregando a sociedade para os outros, a gente fica à mercê do que os outros fizerem. Não é assim? Mas Deus nos dá o seu Espírito, Deus nos dá a sua capacidade, Deus nos dá todas as condições para que o jovem estude. E o jovem tem que estudar e estudar muito. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós somos o povo que faz a diferença. Não por aquilo só que fala, mas por aquilo que faz. É por isso que se alguém quer ser alguma coisa na vida, pode ser qualquer coisa, desde que se tente ser o melhor naquilo que for fazer. Porque nós somos seres produtivos, criados para ter o domínio sobre a criação. Porque isso é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Nós somos criados não para deixar a vida nos levar. Como diz o filósofo: deixa a vida levar, a vida leva eu. Nós não somos disso. Nós somos da atitude, da ação. Nós somos do povo que diz. Aliás, qual é a minha vocação?
antes da minha profissão. Porque uma das questões importantes que a Reforma Protestante trouxe é que o conceito de sacerdócio universal dos crentes. E o que era o sacerdócio universal dos crentes? Era mais ou menos assim: certa vez um sapateiro chegou para Calvino e disse: Calvino, eu quero deixar aqui a minha sapataria porque eu quero servir a Deus. E aí Calvino disse: você quer servir a Deus? Quero. Então faça os melhores sapatos com os preços mais justos para o povo de Genebra. Está servindo a Deus com a vocação que você tem, com o talento que Deus te deu. É por isso que quando você olha para a Europa, os Estados Unidos também, que veio da Europa, você vai perceber que ao lado de cada igreja tinha uma escola. Das 10 melhores universidades americanas ainda hoje, 9 são de origem reformada. Por quê? Porque tinha esse conceito trinitário, que nós somos seres em direção a Deus, doxológicos, mas somos em direção também à criação, de ter domínio, de sermos transformadores, produtivos. Isso faz parte da nossa vida com Deus. E é um terceiro relacionamento, que nós somos seres reprodutivos. Multiplique-se e encha a terra. Multiplique-se e encha a terra. Ou seja, nós somos criados para viver em sociedade. Nós não somos criados para vivermos sozinhos. É por isso que a gente só é feliz se a gente viver em sociedade. Você já percebeu que quando você vai, sei lá, comemorar alguma coisa, você pode ir no melhor restaurante, você pode ir num lugar muito bacana, mas se você estiver sozinho, aquilo não faz nenhum sentido. Se você quer ir a um restaurante, você quer ir com quem? Com alguém, né? Com um amigo, né? Um namorado, namorada, com a família. Você quer ir com alguém. Porque se você for sozinha, você é obrigado a tirar uma selfie e mandar para todo mundo, para de alguma forma ter um relacionamento com alguém. Não é assim? Eu estou comendo em tal restaurante. Não é isso? Por quê? Porque ninguém é feito para viver sozinho. A gente é feito para viver em relacionamento. É por isso que tem muita gente que casa, descasa um monte de vezes, mas continua casando. Não é? Por quê? Porque a gente é feito para relacionamento. A gente é feito para nós vivermos em conjunto, em agrupamento, porque no agrupamento nós temos identidade. No agrupamento nós temos sentido de pertencimento. Nós temos sentido que pertencemos a algo e pertencemos a alguém. E é por isso que nós somos felizes em conjunto. É por isso que eu quero ler com vocês Salmo 128, que para mim é um texto que vai mostrar bastante uma vida feliz. E vai mostrar esses três níveis do relacionamento humano, que é no sentido com Deus, no sentido com a criação, com a terra, e no sentido com o próximo, com as pessoas. Esses três relacionamentos, espiritual, o cultural e social, o ajuntamento dessas três coisas nos faz felizes. Por isso que o Salmo 128 vai dizer assim: como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. O verso primeiro aqui está falando de quais níveis ali? Os três. O primeiro, certo? Do ser doxológico.
Então ele vai dizer assim: felicidade, é por isso que o texto vai começar com bem-aventurança, ou felicidade, no meu caso aqui, é quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos, porque nós temos sentido em direção a Deus. Mas depois nós temos o segundo sentido: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, que é o segundo sentido do ser produtivo. Porque há algum problema em nós ganharmos dinheiro? Algum problema? Você acha que é algum problema ganhar dinheiro ou não? Não, não tem problema, certo? Mas é fruto do seu trabalho. Aqui vai dizer: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Porque a cena do Salmo 128 é uma cena de um homem que está sentado à mesa com a sua família, e ele já com uma boa caminhada da vida, e ele olha para aquela mesa, uma mesa farta, uma mesa onde ele pôde colocar o melhor do fruto da terra, porque aquilo foi resultado do seu esforço, do seu trabalho. E ele diz: obrigado, Deus, obrigado, porque eu tenho andado em seus caminhos. Obrigado, Deus, porque ao andar em seus caminhos, o Senhor me fez produtivo, e agora eu posso comer do fruto do meu trabalho, porque isso aqui é digno. Porque isso aqui é digno. Todas as pessoas que têm mesas fartas, é fruto de um trabalho digno? Não. Se nós olharmos alguns meses atrás, alguns homens que eram chamados como paraninfos ou patronos nas formaturas de engenharia das melhores universidades do nosso país, algumas turmas de engenharia tiveram que trocar o patrono, porque o patrono que eles chamaram agora está preso. Porque eram os maiores empreiteiros do nosso país. A mesa dele era farta? Era farta. Mas era fruto digno do seu trabalho? Não, não era. É por isso que felicidade é você estar em direção a Deus, mas também aquilo que você come, aquilo que você veste, aquilo que você dá para a sua família, é fruto do seu trabalho, que é digno, que é produtivo para a sociedade, daquilo que não só você come, mas que você também faz muita gente comer. E ainda, ele vai dizer assim: sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O que ele vai dizer? Esse homem que já é uma boa caminhada da vida, ele olha para sua esposa e ele diz: a minha esposa, depois de todos esses anos, ela é uma videira frutífera. Ela é e continua sendo uma bênção na minha vida. Os meus filhos são como rebentos da oliveira. E sabe o que isso quer dizer? Que esse homem olha para os filhos não como gasto, olha como bênção. Amém? E é interessante essa família, que essa família está comendo junto. E os netos estão brincando ao redor da mesa. E vai dizer aí: para que vejas os filhos dos seus filhos. Então, esse texto, Salmo 128, que mostra a felicidade, mostra um homem abençoado, desfrutando do fruto do seu trabalho, com sua esposa e seus filhos, e a família e os netos brincando ao redor. Porque essa família
ela tem prazer de estar junto. Por quê? Porque é uma família que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Porque é uma família equilibrada na sua relação espiritual, na sua relação cultural, no seu trabalho e na sua relação social. E a felicidade está na harmonização dessas três coisas. Para finalizar, a grande dificuldade daqui é que muitas vezes a gente não consegue equilibrar essas três coisas, porque a gente sempre vai gastar mais tempo com uma das coisas. Às vezes a gente trabalha tanto que não tem tempo para Deus e nem para a família, e a vida fica desequilibrada. Às vezes a gente se empenha tanto na fé que esquece de trabalhar, e aí é outro problema, e a vida fica desequilibrada. Às vezes a gente quer cuidar tanto da família que também esquece dos outros fatores. A Bíblia vai dizer que felicidade é o homem que consegue equilibrar a sua espiritualidade engajada com o seu trabalho e com a sua família. Ele tem tempo para as três coisas. Age intencionalmente nessas três coisas. E o equilíbrio dessas três coisas promove felicidade. Esse é o homem e a mulher feliz, que consegue equilibrar os mandatos espiritual, social e o cultural. Amém? Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui para falar da temporalidade e a eternidade. Não sei, 10. Pessoal, só quem Essa da Bíblia. A primeira promessa da Bíblia é essa: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Certamente morrerá. Essa árvore tinha uma questão bastante importante, porque Deus criou o homem livre. Ele podia comer de todas as árvores do jardim, mas somente essa árvore que ele não podia comer, que era a árvore que produzia conhecimento. E era um conhecimento do bem e um conhecimento do mal. O Adão tinha conhecimento do quê? Do bem. O que ele não tinha era o conhecimento do mal. Então, quando ele vai conhecer, ele toma ciência dessa árvore, a gente tem que entender o seguinte: o mal, até aqui, era uma possibilidade teórica, certo? A partir do momento que ele come do fruto, é que se torna uma realidade histórica. Deixa eu repetir. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal estava lá, incipiente, mas ele ainda não tinha efeito histórico. Ele era uma possibilidade teórica, ok? Então Deus fala assim: olha, não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E esse certamente não é hipótese, é certeza, porque é mais ou menos assim. Como é seu nome? O André. O André fala assim: eu falo, vai lá na minha casa que eu vou assar uma carne, churrasco, você vai? Aí eu digo assim: certamente eu vou. Esse certamente é uma certeza? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Por quê? Porque às vezes o nosso certamente não é certo, né? Agora, aqui no texto de Gênesis 2, 16 e 17, esse certamente morrerá, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, era assim: se você comer, morrendo, você realmente vai morrer. É uma redundância enfática, certo? Por quê? Porque era uma certeza. Era uma certeza. Então, quando esse conhecimento se torna não uma possibilidade teórica, mas uma realidade histórica, acontece algo muito importante.
nós estamos presos agora dentro do que nós chamamos de tempo e espaço. Nós estamos presos dentro do tempo e espaço. Por quê? Porque o que tem para lá daquela cortina ali que eu coloquei? Eternidade. Quando Deus cria todas as coisas, Deus nos faz ficar presos no que nós chamamos de tempo e espaço. E quando nós ficamos presos dentro do tempo e espaço, e quando a gente vai estudar na faculdade, por exemplo, a questão do tempo e espaço, da nossa realidade, nós estamos dentro de um sistema, lembram disso? Dentro de um sistema o quê? Aberto ou fechado? Fechado, não é isso? Um sistema fechado de causa e efeito. Não é isso que a gente estuda na escola? Nós estamos presos dentro de um sistema fechado de causa e efeito. O que é esse sistema fechado de causa e efeito? É a nossa temporalidade. Nós estamos presos no tempo e espaço. O que isso significa? Significa que você está preso ao tempo, você está preso no seu eterno presente, você não consegue ir para o passado, consertar alguma coisa que você fez, e você não consegue dar um pulo no futuro para adivinhar o que vai acontecer. Você está preso no seu presente. E no espaço você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Qual que é a única pessoa que está fora do tempo? Deus. Por quê? Porque Deus criou o tempo e o espaço. Deus é eterno. Então quando Deus cria no princípio, antes desse princípio, Deus já era. Então o tempo para Deus não está preso no tempo, como se o futuro fosse surpreender Deus. Todas as coisas estão patentes diante de Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. Agora, quando nós vivemos dentro desse sistema fechado de causa e efeito, agora dentro desse sistema fechado e agora com a queda, o que acontece com o homem? O homem vai se deteriorando, os relacionamentos vão se deteriorando. Então depois de Gênesis 3, vem Gênesis 4, e Caim e Abel têm um desentendimento, que são os filhos de Adão e Eva, e Caim mata Abel. Chega em Gênesis 6, Deus resolve destruir tudo. Por quê? Porque tudo vai se deteriorando. Tudo vai se deteriorando. Então qual que é a única forma das coisas não ficarem tão ruins quanto poderiam ficar? Se Deus intervir na história. E como é que Deus pode intervir na história? A eternidade entrar na temporalidade. Qual que é a única forma? Quando Cristo, Jesus, entra na temporalidade. Jesus, que é Deus, que é o eterno, Ele entra na temporalidade e transforma a nossa temporalidade. Somente em Jesus Cristo a nossa vida é ressignificada e redirecionada. Por quê? Porque nós que estamos vivendo na temporalidade e não conseguimos enxergar além do presente, vem Jesus, que é o eterno, Ele entra na temporalidade. E na temporalidade Ele nos transforma. Por algumas razões. Que razões? Porque quando nós estamos dentro da temporalidade ali, agora com a queda, esse certamente morrerá, agora a morte aconteceu. A morte veio à tona. É por isso que nós temos duas certezas após a queda, quando a gente nasce. Qual que é a primeira certeza? A primeira certeza é que quando a gente nasce, a gente sabe que vai morrer. Tá certo? Essa é uma certeza, né? Por que uma certeza? Porque o salário do pecado é morte.
Então a gente sabe que a gente vai morrer. Mas você pode falar assim: ah, mas eu estou vivo. Você está vivo por causa da energia remanescente que está em você. É mais ou menos assim. Os meninos vão entender o que eu digo. Sabe carrinho de fricção? Sabe? Carrinho de fricção tem vida, mas ele se movimenta, não é? Se você puxar ele para trás, ele cria energia, não é isso? E quando você solta ele, o que ele faz? Ele sai disparado, batendo tudo, não é isso? Ele não tem vida, mas ele se movimenta sozinho. Mas à medida que ele se movimenta, ele vai perdendo energia. Chega uma hora que ele para. Somos nós. Por quê? Porque nós nascemos, mas a gente sabe que um dia a gente vai parar. Porque nós não temos vida em nós mesmos. Nós não produzimos vida. Por mais que a gente faça plástica, botox, e não sei o que, academia, o homem não consegue aumentar 1 minuto na sua vida, porque a gente não produz vida. A gente tem uma energia remanescente, que uma hora vai acabar. Mas há uma segunda certeza, que a primeira é que a gente nasce sabendo que vai morrer, mas enquanto a gente não morrer, a gente sabe que vai sofrer. Certo? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Porque nós não nascemos felizes e temos alguns momentos tristes. Nós somos essencialmente insatisfeitos e temos alguns momentos felizes. Por que isso? Porque nós temos um mal dentro de nós. Temos algo que nos desconectou de Deus. Temos algo que nos desconectou da cultura, do trabalho, e o trabalho passou a ficar penoso. Tem algo que nos desconectou das outras pessoas. E os nossos relacionamentos agora, que era para ser aquele relacionamento do Salmo 128, não é um relacionamento tão feliz assim. O nosso relacionamento com Deus não é tão feliz assim. O nosso relacionamento com o trabalho não é tão feliz assim. É por isso que a gente não gosta de segunda-feira, não é? E o nosso relacionamento com as pessoas não é tão legal quanto poderia ser. Por quê? Porque a gente sabe que a gente é pecador e os outros também. Quando nós partimos desse princípio, a gente tem que entender que essencialmente nós temos problemas. Nós temos problemas. E temos problemas em 3 níveis importantes. Abra em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Todo mundo? Vai dizer assim, verso 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha, interessante. A gente está vivo ou morto? Aqui está dizendo que a gente está morto em nossas transgressões e pecados, morto espiritualmente, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Vai dizer aqui esse texto que a gente vai seguir 3 coisas. A primeira vai dizer que a gente segue a presente ordem deste mundo. O que é a presente ordem deste mundo? É o que na filosofia cristã vai chamar de Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? É o espírito da época. E na filosofia cristã vai dizer que cada época tem um espírito, que é essa presente ordem desse mundo.
qual seria a presente ordem desse mundo para você? Um espírito da época que escraviza as pessoas. Teria algum? Consumismo. Consumismo é um espírito da época que escraviza as pessoas? Mais ou menos? Então vamos pensar. Nós estamos em Cristo e somos livres. Amém? Somos livres. Todo mundo livre aqui. Aí a gente está na época de escolher a faculdade. E eu quero, estudar, quero fazer uma faculdade de engenharia. E aí eu quero fazer engenharia, só que eu não tenho dinheiro para pagar. E aí eu passo lá no vestibular e me candidato ali ao FIES. Hoje está até difícil conseguir o FIES hoje, né? E aí eu consigo o FIES lá, né? E faço a faculdade e vou pagar a faculdade quando? Depois que eu me formar. E aí eu estou com dívida depois para quando eu me formar. Aí eu fiz essa dívida, só que no terceiro ano de faculdade eu conheci uma moça. Me apaixonei por ela e quero casar com ela. Só que o problema é que eu quero casar, estou começando a trabalhar, eu estou estagiando ainda, estou como trainee, e eu quero casar e eu preciso fazer o quê? Comprar um apartamento. Não é isso? E aí eu não tenho dinheiro para comprar todo o apartamento. O que eu faço? Financio. Eu financio o apartamento lá em 360 meses. Mas também morar numa casa, num apartamento vazio não dá, né? O que eu tenho que fazer? Comprar os móveis. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o apartamento, não tenho dinheiro para comprar os móveis. Não tenho também. O que eu tenho que fazer? Ir lá nas Casas Bahia, financiar, né? Pegar uns carnês e mobiliar a casa. Só que casar sem festa também não tem graça. O que eu tenho que fazer? Fazer uma festa. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o apartamento, não tinha dinheiro para mobiliar a casa e não tinha dinheiro para fazer a festa. O que eu faço? Empresto. Empresto da mãe, do pai, né? Empresto do amigo, do banco, né? E vou emprestando. Mas eu não vou para nenhum lugar, não vou viajar para nenhum lugar. Eu tenho que fazer uma viagem. Nem que seja ali do lado, ali para Miami, mas eu tenho que ir para algum lugar, né? Eu tenho. Aí, só que eu não tenho dinheiro. Mas o bom é que eu tenho crédito, né? Então, o que eu faço? Vou lá no CVC e faço 10 parcelas ali para ir pagando. E aí eu começo a minha vida conjugal com esse monte de conto para pagar. Só que no segundo ano de casamento, a minha esposa vem toda alegre e diz assim: você nem sabe a notícia que eu vou te dar. Aí você diz: eu não acredito. E aí você começou a sua vida. Você é livre ou você é escravo? Escravo. E aí tem um monte de coisinha que você vai comprando e você vai acumulando dívida, porque eu preciso desse novo iPhone que saiu. Eu preciso daquela roupa, daquela marca. Eu preciso ir naquele restaurante bacana. Eu preciso não sei o que, fazer aquela viagem. E aí desse monte de coisa que eu preciso, você percebe que você não precisa. Sabe por quê? Porque o consumismo é assim: você compra o que você não precisa, para mostrar para quem você não conhece, com o dinheiro que você não tem, para mostrar o que você não é. Não é isso? E aí a gente fica nessa loucura de consumir, de comprar. E nosso país é uma sociedade de consumo. Por que nós estamos em crise? Porque ninguém consome.
Então a solução do país é o país dar crédito para você comprar carro zero, para você comprar um carro em 70 meses? 72 meses. Mas você tem que comprar, por quê? Para socorrer as empresas automobilísticas. E aí você paga juros no cheque especial, juros no cartão, que desse mês é o maior juros em 20 anos. Por quê? Porque você é livre ou você é escravo? Escravo. Quer ver um exemplo? André, né? O André é um rapaz que ganha dinheiro, né? E ele coloca o dinheiro na poupança. E aí, quando o André coloca o dinheiro na poupança, quanto que o banco paga para você, André? 0,5%, que não vai dar nem inflação, certo? E aí o André vai lá, empresta o dinheiro para o banco, e o banco dá 0,5% para ele. Só que, quando o André coloca o dinheiro no banco, o banco tem um cofre do tamanho dessa igreja, e que ele coloca o dinheiro de todo mundo e fica guardado ali. É isso que o banco faz? O que o banco faz com o seu dinheiro? E empresta para quem precisa. E aí o banco vai emprestar, qual é o seu nome? Para a Ivete. A Ivete está precisando. E aí o André emprestou dinheiro para o banco e o banco pagou 0,5 para ele. O banco pegou o dinheiro dele e emprestou para a Ivete. Quanto que o banco vai cobrar de você? 15%. Tem alguma coisa errada nisso. E aí a gente fala assim, não, eu vou fazer isso, por quê? Porque eu compro bem agora e pago depois. E a gente fica livre ou fica escravo? Escravo porque a gente tem um espírito da época que fala para a gente consumir. Que a gente só é feliz se a gente consumir e postar no Facebook. Não é? Para mostrar que a gente consumiu. Nada contra o Facebook, tá bom? Eu também tenho, eu também posto as coisas lá, não tem problema nenhum. Tá certo? O que acontece? O problema é quando a gente fica escravo dessas questões. Que a Bíblia vai dizer que é a realidade daqueles que estão mortos nas transgressões e pecados, seguindo a presente ordem. Desculpa, a presente ordem. Seguindo a presente ordem deste mundo. Mas além de seguir esse espírito da época, diz que nós seguimos uma segunda coisa: o príncipe do poder do ar. Quem que é o príncipe do poder do ar? O diabo. Tá certo? Que o diabo vai conduzindo as pessoas sem elas saberem que elas estão sendo conduzidas. Porque, pela terceira questão aqui, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Ou seja, ele vai dizer assim, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. A gente segue a presente ordem, a gente segue o príncipe do ar. E o terceiro, a gente segue os nossos desejos e pensamentos. Sabe o que acontece? Acontece que a gente acha que porque a gente deseja, a gente tem o direito de ter. Gênesis 4:7 vai dizer assim: o seu desejo é contra você, mas a você cumpre dominar. Os nossos desejos são contra nós. Então, quando a gente deseja ardentemente uma coisa, você tem que perguntar: de onde vem esse desejo? Vem de Deus mesmo? Ou esse desejo está me escravizando? Ou esse desejo vai me fazer escravo? Porque daqui a pouco você assume um emprego, o engenheiro assume um emprego lá que ele fala assim: esse negócio aqui eu não gostei,
não é isso aqui eu não me realizo. Mas ele fala assim: eu vou mudar de serviço. Aí ele olha para a gaveta dele, abre a gaveta, está um monte de conta lá. O que ele faz? Ele se sujeita a um serviço que ele não gosta, a um estilo de vida que ele não quer, a uma situação que o desgasta e o deixa infeliz, porque afinal de contas ele tem que ser responsável agora e pagar as contas, porque ele se tornou escravo. E tem muita gente que é livre em Cristo Jesus, mas se tornou escravo das situações. Não é verdade? É por isso que no Brasil o endividamento das pessoas só aumenta, porque as pessoas não são felizes, não são livres. Mas ainda, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, apesar de tudo que eu estou falando aqui é muito pessimista, mas aconteceu um fato na história. Verso 4: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Pela graça nós somos salvos. Ou seja, apesar de tudo isso aqui ser verdade, houve um fato na história. Que fato aconteceu na história? O eterno Deus, Ele entrou na história, interviu na história. Ele interveio na história em nosso favor, para que nós fôssemos livres, nós deixássemos de ser escravos e agora nós nos tornássemos livres. E como é que nós sabemos que nos tornamos livres? Quando a gente deixa de ser temporal e a gente passa a ser eterno. Quais são as características da temporalidade? Estar preso ao tempo e espaço. Então, se Deus entra na história, acontece que nós deixamos de ser presos ao tempo e espaço e agora livres. Nós temos relativizado o tempo, nós não estamos mais presos ao presente e nós também não estamos mais presos ao espaço. Ou seja, a gente pode ir no passado e no futuro, e a gente pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não é isso? Você pode? Você tem Jesus? Então vamos ver se a gente pode ou não. Abra aí Efésios 2,6. Quem lê para a gente aí bem forte? Também com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso. Olha só. Vai dizer que juntamente com ele quem? Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou. Bom, qual que é a primeira condição para alguém ressuscitar? Morrer. Você já morreu? Então, mas exatamente. Se a gente ainda não morreu, deveria ser juntamente com Cristo nós ressuscitaremos. Mas aqui está no futuro ou está no passado? Está no passado. Por quê? Porque em Cristo Jesus o tempo é relativizado. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus vai no seu passado e derrama o seu sangue para cobrir todos os seus erros e seus pecados. Quando o Senhor Jesus conserta o seu passado, o que você não consegue fazer, Ele garante o seu futuro. E ao garantir o seu futuro, Ele dá um novo significado para o presente. Então, em Cristo Jesus, embora você não tenha morrido, você já ressuscitou, porque isso já é garantido para você.
Porque em Cristo Jesus, a obra que Jesus consumou na cruz e na ressurreição já é sua, não vai ser sua. O tempo é relativizado com Cristo. Porque o passado que você não consegue consertar, Cristo consertou. O futuro que você não consegue garantir, Cristo garante para você. E agora você tem um novo significado no presente. Quem faz isso? Deus em Cristo Jesus. Porque só o eterno pode mudar a temporalidade. Mas ele também muda a questão do espaço. Ele vai dizer que é possível nós estarmos em dois lugares ao mesmo tempo. Olha o que diz aí a continuação do verso 6. Ele nos fez o quê? Assentar. Aonde? Nas regiões celestiais, ou nos lugares celestiais. Isso aqui é uma hipótese ou uma certeza? É uma certeza que já acontece. Ou seja, você está sentado aqui, mas já está nas regiões celestiais. Você está em dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos eternos. Nós não estamos mais presos ao tempo e nem ao espaço. Porque quem está preso ao tempo e espaço é temporal. Nós que somos eternos, nós nos libertamos até mesmo do tempo e do espaço. É por isso que Paulo, quando ele estava passando dificuldade, ele diz assim, em 2 Coríntios 4, versos 16 a 18, ele vai dizer assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso não nos animamos, porque em Cristo Jesus nós não somos da temporalidade, nós somos da eternidade. Nós somos do povo que pisa nessa terra, mas com os olhos da eternidade. É por isso que a gente não desanima. É por isso que nós agora não temos dificuldade nenhuma em enfrentar situações e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele cuida de mim. Eu sei que eu sou livre, e porque eu sou livre, eu não me deixo escravizar pela temporalidade mais, porque a minha vida pertence ao Senhor. Porque eu sou livre, eu não preciso do carro do último dia, do último tipo, para ser feliz. Eu não preciso do último aparelho celular para ser feliz. Eu já sou feliz, porque eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Porque Cristo está comigo. Porque Cristo me faz viver uma vida diferente, diferenciada. Ele ressignificou a minha existência. E agora eu vivo a partir do senhorio de Jesus. Eu vivo a partir dele. É por isso que 3 coisas importantes. Recriados para a missão. Nós vivemos na temporalidade a partir da eternidade. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar. Agora, a gente vive nessa temporalidade, mas com os olhos na eternidade. A gente vive para Deus. Mas enquanto Deus não nos leva, a gente continua na temporalidade. Sabe qual é a razão de nós ainda não, quando cremos no Senhor Jesus, nós não sermos levados direto para a eternidade? Sabe qual a razão? Porque Deus tem uma missão na terra. Qual é a missão de Deus na terra? Que todas as pessoas conheçam a Cristo Jesus. Deus
transforma a sua vida. E ao transformar a sua vida, deixa você na terra, porque Deus tem um propósito na sua existência. Porque se o propósito fosse só a salvação, quando você cresce, você virava fumaça. Já foi para o céu. Mas você crê em continuar na terra. Sabe para quê? Para que você seja uma bênção aonde você está. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós não vivemos para ser abençoados, nós cremos para ser uma bênção. É por isso que quando Cristo Jesus nos resgata, Ele já nos dá todas as coisas das quais nós precisamos. E agora a nossa vida é para missão, a nossa vida é para servir ao Senhor na temporalidade, com os dons, os talentos que Deus deu a cada um de nós, mas com os nossos olhos na eternidade. Quando você crê em Cristo Jesus, você não precisa mudar a sua profissão. Agora você precisa entender que a sua profissão é uma vocação. Como diziam os reformadores, a sua vocação é um sacerdócio. E você encara o seu trabalho como um sacerdócio, porque aquilo foi dado por Deus, e se foi dado por Deus, é santo. Então quando você senta no seu, na sua cadeira, na sua mesa de escritório, aquele lugar é terra santa, você trata como sacerdócio. A esposa do teólogo chamado Van Groningen, ela colocava na pia dela, disse que ela não gostava de lavar louça. Ela não gostava. E aí ela colocava em cima da pia assim, que nesse lugar era culto 3 vezes por dia. Porque ela tinha que encarar como sacerdócio. Não sei se você gosta do seu trabalho ou não, mas foi o que Deus deu para você, então tem que ser santo. Faça o seu melhor, porque você trabalha na temporalidade, mas seus olhos não estão na temporalidade, seus olhos estão na eternidade. Porque você não trabalha mais para homem, você trabalha para o Senhor. Amém? Mas ainda, a gente vive a religião a partir da graça. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A religião que a gente vive não é uma religião, simplesmente uma religião que nos intermedia com Deus. Há uma diferença muito grande quando a gente encara a religião como intermediária de Deus, ou a religião como resultado do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente encara a religião como intermediária entre nós e Deus, então nós entendemos que se a gente não estiver dentro da religião, a gente não chega a Deus. E aí é mais ou menos assim, eu vou no culto no domingo. Por que razão? Porque se eu não for no culto no domingo, Deus não vai me abençoar na segunda-feira. Porque Deus vai anotar lá no ponto dele lá, e Ele vai falar assim: olha, o Fábio não foi no culto no domingo, então segunda-feira a bênção dele está cancelada. Porque eu trato a religião agora como troca. A religião é o meio para eu alcançar Deus. Mas quando eu trato a religião como a graça de Deus, então eu vou no culto no domingo. Mas por que eu vou no culto no domingo? Para Deus me amar mais? Não, porque Deus já me ama completamente. Por que eu vou no culto no domingo então? Porque eu amo a Deus e quero expressar esse meu amor a Ele. Porque a religião é o resultado da minha fé com o Senhor.
A religião é o resultado da graça. Não é a religião que me leva a Deus, mas é porque eu estou em Deus é que eu vivo a religião. Percebe a diferença? É mais ou menos assim. Quando eu cheguei na minha igreja onde eu estou hoje, de vez em quando eu ouvia um pessoal falava mais ou menos assim, ó, é o seguinte, tem que dar o dízimo, certo? Tem que dar o dízimo, porque se não der o dízimo, gasta dinheiro na farmácia. Eu ouvi, eu falei assim, na segunda vez que eu ouvi, eu falei, mas me explica, como é que funciona isso? Porque era uma imagem de um Deus assim. Se você for infiel a Deus, Deus fica mirando você. Na hora que você é infiel, Deus manda um raio, te manda uma doença, manda alguma coisa para você aprender a ser fiel. Não, a gente não dá as coisas, oferta, dízimo, com medo de Deus. A gente faz tudo isso porque a gente ama a Deus, a gente é grato a Deus. A gente não faz isso para que Deus não nos puna ou nos ame mais, mas porque eu já sou amado de Deus, então eu faço isso com generosidade. Entende a diferença? Mas ainda, viver a profissão a partir da vocação. Somos criação de Deus para fazermos boas obras. E se eu não me engano foi aqui mesmo que o pastor Daniel falou a palavra grega para criação de Deus ali. Vocês lembram? Quem lembra? Poema, né? Que é poema para o nosso português, né? Ou seja, nós somos, a palavra ali seria recriação de Deus, né? Nós somos recriados agora com uma missão. A gente tinha tudo para ser infeliz, porque a gente tinha duas certezas na vida. Quando a gente nasce, a gente sabia que ia morrer, e quando a gente não morresse, a gente sabia que ia sofrer. Essa era a história da vida de cada um de nós. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pelo que nos amou, enviou o seu Filho, porque pela graça nós fomos salvos, e Deus alterou a história da nossa existência. E agora que vivemos em Cristo Jesus, nós temos duas certezas: que enquanto nós vivemos nessa terra, nós estamos em missão até chegarmos em vida na glória, que nós não passaremos mais pela morte, e que agora o sofrimento não é a dinâmica da nossa vida, mas que agora, em meio ao sofrimento, nós vivemos a fé. A fé que não nos faz desanimar, como disse Paulo, porque nós não vemos na temporalidade as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então a história da nossa existência, a certeza da nossa vida, é que nós somos vivos, e vivos eternamente. E agora nós somos o povo que tem motivo de sorrir, motivo de celebrar, motivo de cultuar a Deus, porque em Cristo Jesus a nossa vida tem sentido, a nossa produção tem sentido. Agora sim, nós temos motivos para viver e viver com intensidade. Agora sim, nós temos motivo para nos relacionar e expressar todo o amor que nós temos a Deus. E expressamos esse amor que nós temos a Deus quando nós nos relacionamos uns com os outros e passamos a cuidar uns dos outros. Porque agora nós voltamos a ser imagem de Deus. Voltamos a espelhar Deus.
nós voltamos a refletir o caráter de Deus, porque agora nós vivemos para a eternidade, a nossa religião é para a graça e a nossa profissão se torna uma vocação. E agora a nossa vida toma um novo sentido, um novo significado e uma nova significância em Cristo Jesus. E aí a vida fica muito melhor. A vida fica muito melhor, porque agora nós sabemos em quem temos crido. Agora nós sabemos que a nossa vida, ela tem real valor. Amém? Que Deus nos abençoe, nos auxilie a sempre viver nessa dinâmica, para que possamos sempre viver com os olhos na eternidade. Termino citando o sábio Salomão. O sábio Salomão, em Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte: tudo é vaidade, a vida não tem sentido, a vida é correr atrás do vento, e há inutilidade em tudo, debaixo do sol. É por isso que, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque a vida tem sentido não quando a gente olha debaixo do sol, mas quando a gente olha a vida a partir para cima do sol. Quando a gente olha para cima do sol, a gente vê um Deus que nos ama e cuida de nós. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, orar ao Senhor. Pai, nós queremos viver, ó Deus, a partir da eternidade. Queremos viver, ó Deus, para manifestar a glória do Senhor. Queremos viver, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, nos ame e cuide de cada um de nós. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida aos teus cuidados, porque não queremos ser simplesmente da temporalidade, mas nós queremos ser da eternidade. Nós não queremos viver a partir da morte e do sofrimento, mas nós queremos viver a partir da vida e da fé. Por isso, ó Deus, abençoe cada um de nós. Derrama, ó Deus, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que possamos assim, ó Pai, ter a vida renovada, ressignificada a partir da fé no Senhor Jesus Cristo. E é assim, ó Pai, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, que o Senhor cuide de cada um de nós e possamos viver inteiramente para a glória do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar? Aqui está alguns os meus. E ele, o Seu José, ele me chamou para ir à casa dele, eu fui, e era uma mansão a casa. E aí eu coloquei o carro que para do lado de fora da casa, né? Você aperta a campainha, e aí veio o segurança e falou assim: não, entra com o carro. E aí eu entrei no carro, fui entrando na casa e não acabava, e até que eu cheguei lá, cheguei na casa. Uma baita de uma casa enorme. Aí eu encostei o carro. Quando eu encostei o carro, já veio uma mulher me receber e me levou para uma sala enorme. E estava o Seu José sentado no sofá. Aí eu sentei e perguntei: o que acontece, Seu José? E aí o Seu José disse o seguinte: pastor, deixa eu contar minha história para você. Eu sempre trabalhei, vim de uma família simples, trabalhei muito a vida inteira, e eu aprendi que eu tinha que guardar dinheiro, e a melhor maneira de guardar dinheiro era comprando imóveis. Então eu comprei uma primeira casa, coloquei de aluguel, comprei a segunda, coloquei de aluguel, e quando eu encontrei com o Sr. José, ele já tinha 50 casas
de aluguel em Prudente. E ele morava numa mansão. E aí ele disse assim: olha, eu ainda estou muito doente, e aconteceu um problema na minha família, porque eu estava inconsciente, estava numa situação muito delicada, e os médicos disseram que a minha chance era mínima, mas a única chance que eu tinha era se eu fizesse uma operação. E eu estava desacordado, então quem ia decidir isso eram os meus filhos e a minha esposa. E os filhos conversaram e perguntaram para o médico, para a equipe médica: mas qual é a chance mesmo dele sair? E os médicos disseram assim: mínimo. Qual que é o custo? E aí os médicos colocaram todo o custo, porque aquilo não seria coberto pelo plano, e o custo era de uma casa. E os filhos falaram assim: bom, mas se o custo é de uma casa e a chance é mínima, então a gente não vai fazer nada. Aí a esposa bateu na mesa e disse: não, vai fazer sim, eu vou pagar. E ela, de fato, pagou a operação, fizeram a operação e o seu José ficou bom. O seu José ficou bom, ele volta da operação, passa um dia, os filhos não vieram. Passa o segundo dia, os filhos não vieram. Chega o terceiro dia, ele olha para a esposa e fala: cadê os filhos? Aí a esposa diz: eles não vão vir. Aí ele pergunta: por quê? Aí ela explica tudo que havia acontecido, e o seu José calado, e tem alta. E quando eu encontro com o senhor José, ele fazia poucos dias que ele tinha chegado do hospital, e ele disse: pastor, o que eu mais queria era ter morrido na operação, porque eu não queria ter ouvido isso. Os filhos estavam proibidos de entrar na casa, e os filhos estavam esperando só o senhor José falecer para brigar pelas casas que eles iam repartir. Essa é uma história real, de uma realidade que está em boa parte de todas as famílias. Que a gente luta para ter as coisas, e as coisas nos dividem, as coisas nos separam. Conheço muitas famílias que eram muito unidas até ter as coisas, quando passaram a ter, se dividiram, porque foca a vida na temporalidade, não na eternidade. Quando a gente foca a vida na temporalidade, a gente ama as coisas e usa as pessoas. Quando a gente foca a vida na eternidade, a gente ama as pessoas e usa as coisas. Essa é a diferença. Alguém tem alguma pergunta? A cabeça da serpente. Ele envia Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. E essa árvore da vida, ela vai reaparecer em Apocalipse 21. No final da Bíblia. Quando essa árvore da vida, lá na consumação de todas as coisas, ela vai dar 12 frutos. E aí nós vamos comer da árvore da vida na eternidade. Porque depois que todas as coisas se consumaram. Mas só depois que se consumaram. Por isso que Deus não permite que Adão comesse da árvore da vida em pecado. Porque se ele comesse em pecado, Gênesis e Apocalipse, ela...
para a semana que vem, eu vou pedir para vocês lerem Gênesis 11 e 12 e Atos 1 e 2, tá bom? Gênesis 11 e 12 e Atos 1 e 2, que a gente vai falar sobre o paralelo entre Torre de Babel, chamado de Abraão, e Pentecostes, e o envio da igreja lá em Atos, tá bom? A gente vai ver como que as duas coisas se complementam.